Nosso conteúdo será retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas primeiro nós vamos revisar o que são retas paralelas. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Retas paralelas são duas retas distintas. Duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possui pontos em comum. Olha o exemplo aqui, ó, de retas paralelas, ó. Elas não se cruzam. Na figura abaixo representamos as retas paralelas R e S. Lembrando que as retas, elas são representadas por letras minúsculas, ó. Então essa daqui é a reta R, essa aqui é a reta S. E elas são paralelas porque elas não se cruzam, ó. Vai uma do lado da outra sem se encontrar. Elas podem continuar aqui, ó. Continuam, mas nunca se encontram. Certo? Aí vamos lembrar aqui, retas concorrentes. Diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Note agora que as duas retas estão se cruzando e elas se encontram em um único ponto aqui, ó. Então, quando acontecer isso, elas são retas concorrentes. Se elas não se encontram, como esse primeiro exemplo aqui, são retas paralelas. E elas vão sempre uma do ladinho da outra. E vamos lembrar também aqui das retas perpendiculares. Se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas se cruzam no cruzamento for igual a 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Então, nós temos aqui, ó, a reta S e a reta R. Elas se cruzaram aqui em um ponto. E se elas formaram aqui, ó, ângulos de 90 graus, isso aqui é 90, isso aqui também é 90, 90 e 90. Então, elas são chamadas de perpendiculares, certo? Então, aí foi uma breve revisão para a gente lembrar o que são retas paralelas, o que são retas concorrentes e o que são retas perpendiculares. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Uma reta é transversal a uma outra se possuem apenas um ponto em comum. Duas retas R e S, se forem cortadas por uma transversal T, por uma reta T transversal, a ambas formará ângulos, como representados na figura abaixo. Então, nós temos aqui as duas retas paralelas, ó, R e S, e essa aqui que cortou as duas retas paralelas, que a gente chamou de T, ela é a transversal. E quando essa reta transversal corta duas retas paralelas, elas vão formar esses ângulos aqui, que nós vamos aprender cada um desse agora detalhado. Olha, os pares de ângulos recebem os nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à transversal. Eles podem ser correspondentes, alternos ou colaterais. Aí nós vamos detalhar cada um desses daqui, certo? Vamos começar aqui, ó. Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, ângulos congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor representados abaixo são correspondentes. Aqui eu não imprimi colorido, ó. Mas eu vou identificar bem direitinho a vocês, tá certo? Então, começando aqui, ó, A e E. Vamos procurar aqui. O ângulo A é esse. O ângulo E é esse. Os ângulos aqui estão representados por letra minúscula com o acentozinho circunflexo aqui, ó. Que a gente usa em português, mas aqui pra gente significa ângulo, certo? Então, nós temos aqui o ângulo A e o ângulo E. Eles estão do mesmo lado da transversal, ó. Só que um está dentro das paralelas e o outro está fora. E o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Agora aqui, ó, o ângulo B e o ângulo F. Olha eles aqui na reta, eu já coloquei de azul. O ângulo F é esse aqui e o ângulo B é esse. E o que é que isso representa? Representa que eles são congruentes,
eles têm a mesma medida, são ângulos correspondentes. Estão do mesmo lado da transversal, ó. Só que esse F está dentro das paralelas e esse aqui está fora. Eu costumo explicar assim, vamos supor que aqui seja um retângulo e esse ângulo que está dentro e esse ângulo aqui está fora. Se eles estiverem do mesmo lado da transversal, ó, um dentro e um fora, eles são correspondentes, quer dizer que tem a mesma medida. Se esse ângulo aqui fosse um ângulo de 60, B também seria 60, sem precisar fazer cálculo. Só sabendo disso a gente já consegue identificar. Vamos ver outra cor aqui. Agora os ângulos G e C. Olha o ângulo C aqui, ó. E o ângulo G. Do mesmo jeito, ó, do mesmo lado da paralela, só que um está dentro e o outro está fora. Isso quer dizer que eles têm a mesma medida, são ângulos correspondentes. Se esse ângulo G aí fosse 120, um exemplo, o outro, que é o ângulo C, seria também 120. Agora vamos para outros ângulos aqui. O D e o H. Olha o H onde está aqui, ó. E o D aqui. Então, esse ângulo, ele é correspondente a esse, certo? Quando for fazer a atividade, você se lembrando que ângulos correspondentes têm a mesma medida, são congruentes, quer dizer que tem a mesma medida, você, no instante, descobre o resultado de cada questão. Vamos continuar aqui. Ângulos alternos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos na reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes. Os ângulos alternos podem ser internos, quando estão entre as retas paralelas, e externos, quando estão fora das retas paralelas. Olha os exemplos aqui, ó. Nessa primeira figura aqui, nós temos os ângulos alternos internos, que é o C e o E. Olha o C aqui e o E aqui. Internos, por quê? Porque estão entre as paralelas. Vamos supor que aqui é fechado, então estão dentro da paralela, certo? Vamos separar com outra cor aqui. Os outros são D e F. São alternos internos porque estão dentro das paralelas, ó. E são alternos porque estão de lados opostos da transversal. Esse aqui está desse lado, esse aqui está do outro. Então, alternos porque estão de lados diferentes e internos porque estão dentro das paralelas. E quando eles forem alternos, ângulos alternos, eles dizem o quê também? Que são congruentes, que têm a mesma medida. Se esse ângulo D aqui fosse 50, um exemplo, esse ângulo F também seria 50, certo? Se esse ângulo C aqui fosse 130, o ângulo E também seria 130. Lembrando que a soma aqui desses dois, ó, tem que dar 180, viu? Por isso que eu disse 70, desculpa, eu disse 130 com 50. 130 mais 50, 180. Vamos para outra figura. Alternos externos. O nome já diz externos, ó, porque estão fora. Então, vamos lá, ó. O ângulo A, quem é o alterno com ele aqui, ó? O G, que está de lado diferente da transversal. A transversal é essa, esse aqui está de um lado, esse aqui está do outro. Certo? E são externos porque estão fora das paralelas. A paralela está aqui, eles estão fora das paralelas. Agora o outro aqui, ó. B e a letra H, o ângulo H. Também são alternos externos, por quê? Porque estão de lados diferentes da transversal e externo porque estão fora das paralelas, certo? Então, quer dizer também que representam a mesma medida, têm o mesmo valor. Nos correspondentes e nos alternos, tanto externos como internos, eles são congruentes, representam a mesma medida, certo?
Aí vamos continuar aqui. Agora, os ângulos colaterais, vamos lá, são os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, somam 180. Também podem ser internos e externos. Quando falar que os ângulos são suplementares, representam que somam 180, a soma dos dois, certo? Um exemplo, 120 mais 60. 120 e 60 são ângulos suplementares, porque a soma dos dois dá 180, é igual a 180. Eles também podem ser internos e externos, ó. Então, os outros que a gente viu até agora representam a mesma quantidade, já que é diferente. Tem que a soma dos dois tem que dar 180, ó. Um exemplo aqui. O ângulo D com o ângulo E. Eles são colaterais, estão do mesmo lado da reta ou da transversal. E são internos, porque estão dentro das paralelas. Agora aqui o B e o F, o C e o F. Eles estão do mesmo lado da transversal, ó, e dentro das paralelas. Então, são colaterais internos. A soma dos dois tem que dar quanto? 180. Agora, os colaterais externos, ó, estão fora das paralelas. São colaterais porque estão do mesmo lado da transversal. Olha eles aqui e aqui, ó. E externo porque estão fora das paralelas. Já esse aqui, o B e o G também, ó. Estão fora das paralelas e do mesmo lado da transversal. Então, eles são colaterais externos. Vamos supor que o B fosse 60. Aí, agora, para encontrar o valor de G, eu posso dizer que G é 60 também? Não, porque eles são colaterais internos. A soma dos dois dá 180. Aí, eu posso chamar G de X e colocar mais 60, certo? Vou chamar isso aqui de X, porque eu não sei o valor. E aqui é 60, que eu coloquei que era 60. E a soma dos dois tem que dar 180. Então, qual é o valor aqui para X, para a soma dos dois ser igual a 180? 120. Então, esse ângulo aqui seria 120. Vamos ver aqui dois exemplos para ficar melhor. Vamos analisar esse primeiro exemplo aqui, ó. Temos esse ângulo de 120. Nós temos aqui o ângulo X, que é esse, e o ângulo Y. E só temos essa informação, que essa medidazinha aqui é 120. Qual seria o valor de X e qual seria o valor de Y? Então, X e 120, eles são colaterais externos. Ó, vamos analisar aqui. Colaterais por quê? Porque estão do mesmo lado da transversal, tá vendo? E externo porque estão fora das paralelas, ó. E quando eles são colaterais externos ou internos, a soma dos dois tem que dar quanto? Quem lembra? Isso, 180. Então, armei aqui minha equação, ó. X mais 120 é igual a 180. Qual é o número que mais 180? Ou que mais 120 vai dar 180? 60. Ou então você resolve a equação aqui. Vocês já sabem resolver. 180. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo. 180 menos 120, 60. E agora o Y. O Y com o 120. Vamos analisar. Ó, estão em lados diferentes da transversal. O Y agora, o ângulo agora é desse lado e o 120 aqui continua desse lado aqui. Então, são de lados diferentes, então eles são alternos. Eles estão dentro ou fora da transversal? Estão fora, então eles são alternos, ou dentro ou fora das paralelas? Eles estão fora, então eles são alternos externos. E estão lembrados os alternos, tanto externo como externo, o que significa? A soma dá 180? Não. Vão ser iguais, vão ser congruentes, representam a mesma medida. Então, y vai ser igual a 180.
Coloquei aqui embaixo, ó, x e y, ou x e 120 são colaterais externos, y e 120 são alternos externos. Vamos para mais um exemplo. Matemática, a gente só aprende praticando. Então, vou fazer aqui outro exemplo para logo em seguida vocês praticarem na atividade. Olha esse exemplo agora como é legal. São com equações, ó, 2x mais 15. Esse ângulo aqui, ele mede 2x mais 15. E esse ângulo aqui, ele mede 3x menos 12. Eles são o quê? Correspondentes, são alternos, internos ou externos, colaterais, externos ou internos. Vamos analisar aí. Eles nem vão ser colaterais, nem vão ser alternos, porque os colaterais e os alternos tem que os dois estarem ou dentro ou fora das paralelas. E esse aqui não tá, ó. Tá um dentro e um fora. Mas eles estão todos dois do mesmo lado da transversal, ó. Então, eles são correspondentes. E eles representam a mesma quantidade. Então, como é que nós vamos fazer para encontrar esse valor de x aqui, ó? Vou formar minha equação, ó. Eu vou colocar aqui esse ângulo aqui, 3x menos 12, é igual a esse ângulo aqui, ó. Quando eu coloquei aqui 3x menos 12, é igual a 2x mais 15. Então, para resolver a equação, eu tenho que passar tudo que tem o x, né, que é o valor que nós estamos procurando, a incógnita é o x, tem que passar para o primeiro membro. O primeiro membro é esse aqui, ó, antes da igualdade. E aqui é o segundo membro. Então, vou passar o que tem x para o primeiro membro e o que não tem x vou passar para o segundo membro. Lembrando que, quando faz essa troca, tem que inverter o sinal, né? Se ele está positivo, vai passar negativo. Se ele está negativo, passa positivo. Então, 3x menos 2x ficou x. 15, aqui estava menos 12, passou mais 12. 15 mais 12, 27. Então, x é igual a 27. 27 é o valor do ângulo? Não, 27 é o valor do x. Se a questão pedir o ângulo, aí eu tenho que substituir aqui, ó. Peguei aqui um ângulo que era 3x menos 12 e o outro ângulo 2x mais 15. E no lugar de x coloquei o 27, que foi o valor que a gente achou, ó. Então, 3 vezes 27, 81, certo? Quando tiver assim o número juntinho com a letrinha, representa a multiplicação, estão lembrados, né? Então, 3 vezes 27 dá 81, 81 menos 12, 69. Como eles são correspondentes, eles têm que ficarem com o mesmo valor. Vamos ver se o outro dá 69 também. Ó, 2x mais 15, 2 vezes 27 dá 54. Aí 54 mais 15, 69. Ficaram iguais, ó. Então, cada ângulo desse aqui mede 69. Certo? São correspondentes. Vou botar aqui a bolinha do grau, ó. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu quero ver quem assistiu até o final do vídeo e vai me responder lá no grupo do WhatsApp. Olha só, se esse ângulo aqui é 69, quanto é que vai medir esse outro ângulo aqui, ó? A soma desses dois tem que dar quanto? Quem lembra, ó? 180. Se eu já tenho 69, falta quanto aqui para 180? Então, terminou de assistir ao vídeo, vocês vão lá no grupo, coloca o número aí, que valor é esse? E junto coloca um emoji que quiser para enfeitar o grupo. Pois beijos e bons estudos. Quero ver quem vai fazer, viu? Vai ganhar um pontinho quem fizer.